Bom dia. Good to see you again. Muito bom ver o senhor de novo. Bom dia, como vai? Eu vou ter que falar em inglês, mas foi bom vê-lo novamente. Muito obrigado. Todos podem me ouvir? Tudo bem? Ok? Tudo bem? Ótimo. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui hoje. É o segundo ano que eu venho para cá, então obrigado pelo convite. Eu trabalho com a Palo Alto Networks, já trabalho há 3 anos. Eu moro na cidade de Denver, no Colorado, e minha equipe cobre as Américas. Tenho um engenheiro local de canais baseado aqui no Brasil, o nome dele é André Falco. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ele fala inglês, fala português, ele pode nos ajudar a responder essas perguntas. O que eu vou fazer hoje, eu vou lhes dar uma atualização do cenário de ameaças e vamos falar sobre como isso tudo impacta o trabalho e vou lhes mostrar passo a passo como prevenir esses ataques. Ninguém vai estar 100% eficaz para cada passo de algum ciberataque, mas podemos ser muito eficazes a cada ponto de uma quebra de um ataque. O que significa que você pode ser 90% eficaz em cada passo, você pode ter uma certa prevenção até sua base de clientes. O que isso significa? Nós temos que entender o problema, o que está acontecendo, precisamos entender cada passo, precisamos entender onde inserir tecnologia para prevenir cada etapa de uma quebra ou de um ataque. Então, eu vou tentar esclarecer tudo isso. Muito bem. O que nós vemos é o tamanho do mercado, isso é uma coisa que nós vemos e tudo isso. Eu vou eliminar aquilo que não é importante nessa equação toda. Eu vou enfocar o que a rede de clientes, qual aparece essa rede de clientes, vou enfocar como nós olhamos o problema e vou esclarecer como isso tem a ver aonde colocamos os produtos na rede, que tipo de funções precisamos daqueles produtos em cada local da rede. Então, isso tudo vai esclarecer como podemos, então, prevenir esses ataques. Então, vamos dar uma olhada aqui. Uma das primeiras coisas que é necessário entender é 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Palo Alto Network, esses slides, os próximos slides, nós não conhecíamos o que está nesses slides. A primeira coisa que eu não sou mais inteligente que vocês, não, tá? Nós recebemos muitos dados dos nossos clientes, acumulamos esses dados, examinamos esses dados e aprendemos desses dados. Então, aprendemos dos nossos clientes. Cada um dos nossos produtos nos dizem algo sobre o que os clientes estão vendo, o que os clientes estão fazendo no centro de dados, na agência, no cloud, na nuvem, no endpoint. Então, o que nós aprendemos ao longo do tempo é que esses ataques têm sido algo muito comum e muito automatizados. Tal como o nosso setor, nossa indústria. Essa é uma indústria que tem desenvolvedores, engenheiros, pessoal que faz o teste, tem produtos em laboratórios, criam malwares, eles veem o que acontece com o firewall, o IPS, se eles sabem que são bem-sucedidos, lançam isso para o mercado, automatizam tudo, enfim, e fazem tudo isso numa velocidade incrível. Eles estão seguindo a mesma curva que nós estamos subindo. Então, toda essa infraestrutura é muito automatizada, e isso cria muito ruído entre algo que é muito perigoso. Então, às vezes, é como se você estivesse procurando uma agulha no palheiro para identificar aquele problema, porque tem muitas coisas que estão nos afetando. Aqui tem mais um dia zero, outro dia zero, etc. E essa é uma taxa tão alta que nós precisamos pensar o que eu devo buscar, o que eu devo prestar atenção. Então, é necessário separar o sinal do ruído. É um dos desafios que todos nós enfrentamos. Quando você coloca tudo isso dentro de ambiente que tem a ver com conectividade. Nós temos 3G, 4G, wireless, Ethernet. Você vai trabalhar no seu computador de trabalho, podemos acessar informações, prontuários médicos. Quando estamos parados, podemos verificar nosso e-mail, podemos verificar nosso Facebook. Tudo está interconectado. Os criminosos
somam tudo isso. O que isso significa? Eles têm uma taxa de sucesso altíssima, eles passam pelo perímetro, e a partir do momento que eles passam o perímetro, eles podem se mover de forma livre dentro daquele ambiente. Isso cria esse mercado enorme para os criminosos. Isso lhes dá um retorno sobre investimento. Eles podem gastar todo esse dinheiro, porque eles sabem que eles vão ser muito bem-sucedidos em roubar coisas valiosas e vender aquelas informações para pessoas que querem a informação ou necessitam dela. Esse é o nosso mundo no momento. Isso não é nada isolado, isso não tem a ver só com alguns bancos, alguns varejistas, não é nada disso. Os criminosos estão atacando toda a infraestrutura, acham algo falhoso e depois vendem para aqueles que precisam daquela informação. Então, nossa infraestrutura toda está em risco. Alguns são mais maliciosos, às vezes eles podem simplesmente fechar uma infraestrutura crítica. E nós temos que olhar o problema e reconhecê-lo. Se nós dermos um passo atrás, quando eu comecei em Palo Alto Networks, eu estava lá naquele lado, do lado esquerdo. Ninguém me disse, às vezes, ao longo do tempo, que nós vamos ver esse aumento enorme de ataques e ameaças nos afetando. Quando eu olhei as últimas estatísticas, há mais ou menos há 2 trimestres, e quando eu fiz alguma comparação, quando eu comecei a trabalhar na Palo Alto Networks em agosto de 2013, e fiz a comparação sobre o que está acontecendo hoje, realmente houve um aumento de 700 vezes a mais no número de malware dia zero que nós vemos todo dia. Isso nós vimos durante uma semana. Tem mais de 350 mil ataques de malware por dia. Tudo muito polimórfico, automatizado, às vezes é necessário só mudar o hash, mas esse é o mundo no qual nós vivemos no momento. E nós não prevemos nada disso. Quando eu comecei a trabalhar para a Palo Networks em 2013, ninguém me disse, olha, isso vai subir de uma forma significativa. A gente sabia que as coisas iam piorar, que ia continuar a subir, mas ninguém estava prevendo esse aumento de 700 vezes. Então, isso significa todas as informações que são apreendidas sobre algo que agora é nocivo, sabemos que é nocivo, sabemos o que está fazendo, sabemos o que está impactando, sabemos endereços de IP, do DNS, sabemos o que vai fazendo os standard ports, tudo isso nós sabemos e tudo isso tem que ser programado dentro de uma infraestrutura. E se nós temos um produto anti-malware, ele precisa poder automaticamente falar para o firewall, não deixe que isso entre, que diga ao conteúdo da web, não deixe entre, falar para o firewall, não apenas para o perímetro, precisa falar para os firewalls da agência, precisa falar tudo para os dispositivos móveis, se tem uma conexão RPN ou não. Tem que brecar, tá? As coisas têm que funcionar numa maneira muito mais coesa, senão os criminosos vão ser brecados na porta da frente, mas eles vão entrar pelas janelas, pela porta dos fundos e tal. Então, o ataque funciona dessa maneira. A primeira coisa, ele tem que passar, o criminoso tem que parar pelo perímetro, talvez fazer um ataque de phishing ou usar um exploit em algum software para ter acesso até o endpoint, para que eles possam baixar o malware também. Eles podem baixar o malware e o endpoint não vai prevenir que ele se rode. Depois eles podem entrar nas operações daquele endpoint. A partir desse momento, eles começam a andar dentro da infraestrutura da rede de endpoint para endpoint. E aí eles tentam entrar no centro de dados. A partir do momento que eles entram ali, eles começam a se mover dentro do centro de dados, tentando achar os dados até pronto. Acham exatamente aquilo que eles estavam buscando. E aí eles extraem aquele dado que eles estavam querendo. É um processo extremamente simples. O ponto-chave que nós achamos para prevenir isso é necessário entender o tipo de fluxos associados com tudo isso. Então, vamos olhar os primeiros 2 passos. Esses fluxos vêm da internet para o endpoint e vice-versa. Então, a pergunta é a seguinte, onde você tem comunicações entre endpoint e internet? Às vezes está no perímetro, esse é o local óbvio, celulares,
é um outro muito óbvio. E daí, agências, sites remotos, clínicas, escolas, lojas, onde você tem conectividade na internet e de uma forma direta. Tudo bem, sabemos como isso funciona, mas nós conseguimos passar como tudo seja encriptado, por exemplo, prontuários médicos, sites particulares, ou alguém pode baixar a conexão VPN e deixar a infecção entrar, e aí você tem um endpoint que foi hackeada. Então, o próximo passo é prestar atenção aos movimentos laterais, porque só porque eu consigo entrar no seu computador e você trabalha no RH, não significa que eu posso sair do seu computador e passar para um computador que está em desenvolvimento, o código, ou alguém que tem todos os dados de cartão de crédito das transações de varejistas. Então, nós temos que prevenir esses movimentos laterais. Eu acho que a coisa mais crítica que a gente precisa fazer, isso teria que ser feito desde o começo, nós temos que proteger a rede do campus e o usuário desse centro de dados e dos servidores. E porque isso faz com que o movimento entre no centro de dados. Nós temos que restringir qual grupo de usuários tem acesso a quais tipos de aplicativos e como é que então, eles podem se mover dentro desses aplicativos. Depois, movimento de leste-oeste no movimento dos servidores, depois o extrafiltração. Então, vamos entrar em detalhes, vamos passar passo por passo. Então, a primeira parte é reduzir essas quebras do perímetro. Isso é muito simples. Queremos nos certificar que os protocolos estão rodando, usando os default dos ports. Isso é muito simples de fazer na nossa tecnologia. Outra coisa, podemos olhar todos os aplicativos e vamos dizer, não vamos deixar os malwares rodar nosso negócio se não tiverem nada a ver com o nosso negócio. Por exemplo, tira, por exemplo, o compartilhamento de arquivos. Se não tiver nada a ver com a produtividade do negócio, vamos eliminá-los. Depois, temos que olhar todos os protocolos que podem se mover dentro do perímetro e vamos pensar o que a gente sabe sobre isso e eliminar aqueles que são inúteis. Para estar dentro da linha, significa que você tem que rotear os protocolos. Você tem que ter uma taxa muito alta. Isso significa que você não vai fechar toda a rede ou abrir toda a rede apenas passar por default, abrir e fechar, mas simplesmente, parece muito simples, mas tem algumas ramificações as quais precisamos conhecer para que tudo isso seja eficaz. Nós temos que ter certeza que as pessoas não saem para lugares que são maliciosos, certo? Se eles estão tentando entrar no domain, vamos lhes avisar, vamos dar um endereço de IP de um dummy, senão o servidor DNS dentro da sua organização vai parecer que está infectado porque está tentando entrar em lugares maliciosos. Então, nos dermos um endereço falso e endpoint fizer uma conexão para aquele endpoint, então nós vamos saber que aquele endpoint foi infectado. E aí podemos focar nossa atenção naquele endpoint. Se nós baixarmos o malware, tivermos online, nós podemos ver o que é malicioso, podemos bloquear aquilo. Se a gente não souber o que está acontecendo, nós vamos deixar passar, mas daí você vai entrar numa nuvem de ameaças e você vai perguntar, me diga se é malicioso ou não. Então, nós temos que nos dar conta que temos que fazer isso na agência, no perímetro. Precisamos fazer isso para os dispositivos móveis. E se alguém terceiriza a sua carga de trabalho, a AWS ou Tujur, precisamos fazer tudo isso lá também. Então, não pense sobre o perímetro, mas vocês têm que saber onde é que os fluxos de usuários de trabalho estão indo. Então, temos que enfocar os fluxos de internet endpoint para ver o que está acontecendo. A outra parte são os movimentos laterais para garantir o que é permitido mover de um grupo para o outro lateralmente em toda a rede. Ela vem de cima para baixo, do norte para o sul, permitindo a esse grupo que atenda essas aplicações. Mesmo que uma pessoa mova de um servidor, de um centro de dados para outro, então você tem que dar autorização para que essa pessoa mova uma aplicação e ela atualize as políticas de firewall. Você não precisa fazer isso manualmente, isso tem que estar já automatizado.
E nós temos que ver o que acontece de máquina virtual para máquina virtual, de servidor em servidor. O que é permitido neste servidor, o que eles podem conversar. Talvez você conheça os DLLs, SRIs e as conexões SSH. Então você pode restringir e dizer, isto aqui eu vou permitir, o resto eu nego. Então, numa máquina eu só posso fazer algumas coisas. E numa máquina seria quem vai fazer e quem vai comunicar. O próximo filtro é observar o movimento para fora. Vamos voltar um minuto aqui. E vamos ver se eu faço a última eficazmente. Como é que nós chegamos a esses lugares ruins? Se eu conhecer qual é o lugar ruim, eu posso interromper. Eu sei quem está na minha cadeia. Então, eu posso ver o que vai ser o próximo passo. Cada um desses são passos independentes que precisamos tomar. Já fizemos bem essas etapas, vamos ter uma possibilidade de sucesso muito maior. E quando eu olho para um problema, isso aqui é o problema. Essa é uma rede normal. Em média, nós temos sites, usuários móveis entrando e saindo dentro da organização. Temos pessoas usando Salesforce, SAS, SAP, nós temos máquinas virtuais, temos o movimento de centro de dados, máquinas virtuais, cargas de trabalho sendo colocadas na nuvem. Isso é uma rede corporativa. São os dados, os fluxos, para onde eles vão e qual é a tecnologia delas. E conhecer as funções que precisamos, os protocolos, não podemos ter todos. Há um ano, já vimos 15% dos malwares não vindo por e-mail ou tráfego HTTP. Os caras estão começando a usar outros protocolos, porque a maioria dos fornecedores só olha esses protocolos. Eles sabem como entrar no seu perímetro e depois ter liberdade de movimento. Muitos estão fazendo segmentação, outros estão protegendo o centro de dados e o movimento de servidor para servidor. Por quê? Depois de cada violação, de cada quebra, de cada vazamento, nós queremos dificultar a vida desses caras. E temos que ajudar os nossos clientes a entender que esse é o nosso trabalho e é isso que temos que fazer. Talvez você faça em 3 etapas, alguns clientes em 5. Quem tem mais dinheiro pode fazer em 12 meses. Quem tem menos dinheiro leva 3 anos para fazer. A nossa tarefa é ajudá-los a entender. Esse é o problema. Isso aqui é como você decompõe. Mobile users data center. Isso aqui é o que significa quando você tem sites remotos, usuários remotos, móveis, e o que você precisa fazer. E fazer com que a liderança da empresa também saiba qual é a responsabilidade deles para priorizar isso no orçamento e configurar os produtos para que façam o que precisa ser feito. Bom, quando nós temos essas 3 grandes partes que nós precisamos, firewalls, grande, pequeno, rodando o AWS, nós temos pontos de proteção para quem entra e quem sai. Todos os componentes de nuvem também. Nós precisamos que isso tudo trabalhe junto, como uma unidade. Então, vejamos. Nós temos arquivos passando pelo firewall e nós já sabemos que alguma coisa tem de ruim ali, podemos interromper, barrar, ou deixar passar o que é bom, porque estamos no meio. Então, se algo desconhecido entra, não sabemos se é bom ou ruim. Então, em geral, você não pode segurar tudo, você não pode parar a conexão. Então, você deixa que flua até o ponto final, e aí você diz, isso é algo que eu nunca vi antes. Em 5 a 10 minutos, nós sabemos o que está fazendo, se é bom ou ruim. Se for ruim, sabemos exatamente o que fazer e atualizamos todos os produtos. Olha, encontramos alguma coisa nova, não sabemos o que está fazendo, nós não queremos que prejudique, vamos ver todas as políticas de firewall. E agora,
Se, por exemplo, no ISC um DLL aparece que a gente nunca tenha visto, nós podemos levar para a nuvem e perguntar, isso aqui é ruim? Você sabia se isso é ruim ou não? Se lá também não se souber, não vamos rodar. Mas o software de ponto de entrada vai dizer, vê o comportamento e vê se evita ou não. Agora, se você tem um tracker que já sabe por antecedência, você já avisa imediatamente. Se você sincroniza e coordena isso de forma eficaz, você tem bilhões e bilhões de informações daquilo que é ruim e com seu software de endpoint você pode interromper aquilo, barrar aquilo que é ruim. Não espere. Então, essas coisas trabalham em consonância um com o outro. Por isso que precisa uma plataforma, coisas que funcionem de uma forma integrada e automatizada. Seja, se você tem firewall físico ou virtual, rodando um AWS ou seu, a mesma coisa. E é por isso que isso precisa trabalhar em conjunto. Então, eu recomendo que as pessoas façam regularmente parar um pouquinho e fazer a pergunta. Todos nós temos certeza de como isso funciona, entendemos o que acontece. No meu cliente, quantos sites remotos você tem? Onde eles estão localizados? Onde estão os seus usuários móveis? São perguntas difíceis, mas isso começa a montar uma figura, um quadro. Se você vai fazer alguma coisa anti-malware, evitar que alguma coisa que você já sabe que é ruim que entre, incluindo o BXC, mostrando só como o box. Eu já sei que é ruim. O que eu preciso inserir para evitar que isso aconteça? E você tem esse mesmo problema nas suas agências, nos seus ramais, enfim. Você precisa abrir uma conexão DPN na sua sede e aí você tem um ambiente. Você acha que está seguro, mas eles se movem lateralmente. Esse é o tipo de conversa que nós temos com o nosso cliente para que conscientize com a prevenção. Nós já vemos muitas pessoas, muitas boas partes de segurança e mesmo assim existe uma violação, um vazamento. Eu espero que vocês possam entender quantos de vocês já foram associados a uma violação, a um vazamento. Alguém aqui já foi associado? Não. É muito ruim, né? As pessoas começam a te acusar e a não fazer o trabalho. As pessoas se preocupam com o seu emprego. É a primeira vez que você se encontra com a diretoria? Não é bom. Não é a melhor forma de você se encontrar com o executivo da empresa pela primeira vez. E muitas perguntas são feitas porque os dados saíram da empresa, vazaram da empresa. Temos que evitar que isso aconteça. É uma situação muito estressante. Todo mundo fica preocupado com quem vai perder o emprego. Então, precisamos ter essas conversas, não só num único lugar da rede, mas temos que entender que o problema existe em vários outros lugares. Então, o que eu recomendo que as pessoas façam é dar uma olhada nessas 3 etapas. Primeiro, se você tem um orçamento, você me liga porque você precisa de alguma coisa. Você quer substituir seu firewall, está preocupado com malware, qualquer coisa. Use essa oportunidade para dizer que se você entende mesmo o problema e o que pode acontecer com seus clientes. And say, okay, I'm going to help you solve this problem, but Eu posso ajudá-lo a resolver esse problema, mas parece que você tem o mesmo problema em outro lugar. Não basta resolver o problema num só lugar, porque isso não vai evitar nenhuma quebra. Pode ajudar a evitar violações ou quebras aqui, mas se você tem o mesmo problema em outros lugares, vamos resolver o problema dos outros lugares também. E aí, começar com outros problemas críticos. É assim que a segurança pode fazer um trabalho melhor para evitar violações. E é assim que recomendamos os seus clientes. Nós vamos fazer essas coisas todas fantásticas. Você não quer comprar 3? Aí existe uma violação, uma quebra, uma invasão. O cliente fala, nossa, eu gastei milhões de dólares com vocês e houve uma violação.
eu fui invadido. Eles entraram por aqui, entraram pelo móvel, mas por que você não me disse que seus clientes acessavam por móvel? Nós precisamos vender produtos só porque você tem o orçamento. Nós vamos vender, sim, mas temos que conhecer o seu problema e os clientes precisam nos entender para que possamos fazer um bom trabalho. Eu espero que isso tenha ajudado. Eu agradeço a atenção de todos. Não dá para ter perguntas e respostas. Eu estou aqui no estande do Palo Alto. Se vocês quiserem falar inglês, tudo bem. E agradeço a vocês. Obrigado por estarem aqui e obrigado pelo convite. Obrigado.